Olá, tudo bem com vocês? Prazer, eu sou o engenheiro Luiz Henrique, eu que sou administrador aqui do canal. Então vamos falar de um assunto que está bombando aí nas redes sociais, que é o desabamento do telhado da igreja aí no Recife e também o desabamento do telhado de uma empresa lá em Fortaleza, né? Eu parei para fazer esse vídeo aqui que é mais para dar uma explicação, o que leva uma estrutura ao colapso. Também não é só desabamento, mas também a deformação do telhado. Então, muitos engenheiros, eu fico vendo, acompanhando os comentários, e cada um fala um monte de coisa que não tem fundamento técnico algum. Não tem. E eu estou fazendo esse vídeo que é para ajudar você que é engenheiro civil, engenheiro mecânico, você que é dono da empresa de instalação do sistema fotovoltaico, você que também que quer instalar o sistema fotovoltaico na sua empresa, vocês têm que saber realmente como é que funciona o verdadeiro laudo de telhado. Existem 5 a 7 modelos na internet aí que alguns espertalhões ficam procurando para seguir esse modelinho para emitir laudos pelo Brasil inteiro. E eu logo vou ser bem sincero, é um pior do que o outro, é uma responsabilidade gigantesca e eu falo para todo mundo, toma muito cuidado. Você vai fazer 1, 5, 10, na 11ª vai dar problema. Pode ter certeza absoluta e depois não adianta você ficar falando que foi o vento. Ou seja, foi pura incompetência sua. Mas o que leva realmente ao desabamento? O que levou ao desabamento dessas duas estruturas? Primeiro, o sistema fotovoltaico, quando você instala, muitas das vezes, pelo Brasil inteiro, ele funciona como um gatilho. Ou seja, ele vai fazer com que a estrutura ela se deforme ou levando até o colapso. Foi o que aconteceu em Recife e aconteceu também em Fortaleza, tá? Mas o que acontece? Como é que é feito o passo a passo do verdadeiro laudo de telhado? Primeiro, não adianta nada, você que é engenheiro civil, engenheiro mecânico, se você não tiver uma consultoria, uma mentoria, alguém que faça a revisão para você, você pode ter certeza absoluta que você está se arriscando por bobagem, tá? Você está se arriscando por bobagem. E sem contar uma coisa, você que não me conhece, eu sou a única pessoa que dá a verdadeira mentoria pelo Brasil inteiro e ainda que fornece um único material disponível sobre como elaborar o laudo de telhado. Tá? É um manual de bolso que eu vendo lá na Hotmart. E vendo também a minha mentoria também. Então, vamos explicar. Como eu disse, o sistema fotovoltaico ele funciona como um gatilho. Mas o que acontece? Muitas das vezes as pessoas não sabem fazer vistoria, porque elas não entendem como é que a estrutura ela foi lançada, como é que foi executada, como é que ela foi fabricada, tá? As pessoas não entendem nada disso e não entendem nada de cálculo estrutural. Elas ficam na internet buscando um monte de aplicativos, um monte de softwares que faz calculinho aqui de terça, essas coisas tudo, e acha que a estrutura vai resistir. E não é nada disso, né? E não é assim que funciona. Você tem que aprender de forma bem profunda como é que a estrutura ela está se comportando. Por exemplo, eu vi na reportagem que a empresa pegou e virou e falou assim que o problema foi do vento. Aí eu fui consultar a velocidade do vento, que era entre quarta e sexta-feira, o vento iria chegar no Nordeste entre 40 e 60 km por hora. Ou seja, 40 a 60 km por hora não derruba nada. Nenhuma estrutura deveria cair. Mas o que acontece? Quando você faz o laudo, se você pegar pela norma, você vai olhar a isopleta diz que o vento é em torno, aí para o Nordeste, de 108 km por hora. Ou seja, se o laudo tivesse sido feito de forma correta, ou os laudos, um vento de até 108 km por hora não iria danificar a estrutura, certo? Só que o que acontece? Provavelmente a pessoa ou os dois engenheiros não verificaram nada disso.
E sem contar uma coisa, o engenheiro ele sofre de soberba. Ele acredita que ele sabe. Ele não tem humildade de perguntar, de buscar conhecimento. Ele simplesmente quer ganhar dinheiro. Ele vai pelo lucro fácil. Isso está errado. O que aconteceu? 2 vidas se perderam. 2 vidas. Então, como é que você faz o laudo? Você tem que saber fazer a vistoria, você tem que saber fazer o levantamento técnico de todos os erros, de todos os vícios construtivos, erros de fabricação, tá? Erros de lançamento estrutural. Depois que você verificou tudo isso, se tiver ok, aí você vai fazer a verificação, você vai recalcular toda a estrutura, é isso mesmo. Tem que recalcular toda a estrutura para as normas vigentes atuais, levando em consideração a qualidade dos materiais, certo? E colocando a sobrecarga. Após tudo isso, se a estrutura, se ela não for aprovada, você vai ter que recalcular a estrutura, levando em consideração reforços estruturais. Feito isso, aprovou? Ok, o que você vai fazer? Aí agora você vai entrar com o cálculo da força de vento. Se também não aprovou, você vai ter que recalcular para um reforço. Então é assim que funciona. Só que antes você tem que aprender. Uma estrutura, ela é totalmente diferente da outra. Não adianta nada você falar, a pessoa fala, mas foi a empresa tal, a empresa que tem 30, 40 anos no mercado. Olha, eu sinceramente, para mim isso aí não serve para nada. Não serve para nada. O que vale para mim são as normas técnicas e o cálculo que eu efetuo e principalmente os meus anos de experiência fazendo inspeção. Agora, se você quer aprender, entre em contato comigo. Se você precisa do laudo, entre em contato comigo também. Eu vou deixar meu WhatsApp aí, que é o 16 981 55 32 25. Eu vou repetir. 16 981 55 32 25. Lembrando, eu dou mentorias para engenheiros civis, engenheiros mecânicos, eu faço a revisão do seu laudo. Você que é dono da empresa de sistema fotovoltaico, você que também tem empresa que vai instalar o sistema fotovoltaico, eu faço a revisão do laudo. Aí eu vou mostrar o passo a passo, o que está certo, o que está errado, como melhorar. Porque laudo, se ele não for validado 100%, não tem jeito. E agora vale ressaltar, nós estamos chegando ao final do ano. Ao final do ano é onde vem a temporada de chuvas e ventos. O que vai acontecer? Dezenas de telhados irão desabar. Eu não sou Nostradamus, não. Eu sou realista. Simplesmente, você colocou o sistema fotovoltaico, ele está lá. Agora vem os ventos, que vai se tornar o quê? Um outro gatilho. Este já é o segundo gatilho. Eu fiz uma live no Instagram de um amigo meu, lá de Balneário Camboriú. Lá em Balneário eles estão fazendo muito arranha-céus. Eu até falei para ele, eu falei assim, em Santa Catarina os ventos são de 181 km por hora, mas devido aos arranha-céus, quando o vento bater, o que ele vai fazer? Ele vai ganhar força, ele vai acelerar. De 181 ele vai chegar até 225 e as normas não preveem isso. Mas você que é engenheiro, especialista, experiente, você sabe o que vai acontecer. Você então tem como prever tudo isso. E laudo, ele é prever acidentes. Se você faz o laudo, você tem que garantir 100% que a estrutura ela estará totalmente segura. E sem contar uma coisa, o laudo ele garante a durabilidade da estrutura. Agora eu vou te perguntar, a empresa que fez o seguro do sistema fotovoltaico, ela vai pagar? Não, ela não vai pagar porque o laudo foi feito errado. A empresa dona a empresa que fez o seguro da igreja, da fábrica lá,
ela vai pagar? A seguradora? Não, não vai. Sabe por quê? Porque você instalou algo que não estava previsto no contrato. Olha o prejuízo. Você vai ter prejuízos com o sistema fotovoltaico, de reconstrução de toda a estrutura, com os danos materiais, com os danos de vidas que foram perdidas, com os processos, tudo por quê? Por economia boba. Você economizou mixaria para gastar milhares e milhares de reais. Então, toma muito cuidado. Você que quer aprender, entra em contato. Agora, não seja soberbo. Não saia aí fazendo laudos à torta direito, porque nenhuma estrutura é igual à outra. Eu vejo isso. Eu falo com meus alunos, antes de mais nada, faça vistoria em 12 estruturas. Começa a fazer, que aí você vai ver as aberrações. É incrível. E outra coisa, me desculpa, eu não fico mostrando o videozinho de desabamento não, porque isso é pura e simples bobagem. Então preste muita atenção, tá? Não permita instalar o sistema fotovoltaico sem laudo, sem um verdadeiro laudo. Pode pedir, manda para mim e fala assim, Luiz, eu preciso que faça a revisão do laudo. Eu vou fazer. Eu vou apontar os pontos falhos, se tiver. Se tiver correto, eu vou falar. Agora, se tiver os pontos falhos, pode ter certeza absoluta, não instale. Não instale porque você vai estar simplesmente assumindo um prejuízo gigantesco. Tá bom? Era isso que eu queria falar para vocês. E laudo, ele é estudo. Não é apenas a emissão da RT. Todo mundo acha que eu vou lá emitir RT é laudo. Não é nada disso. Esses 5 a 7 modelinhos que tem na internet, que eu falo que é um pior do que o outro, é terrível. É um pior do que o outro. Tá bom? Um forte abraço e curte aí se você gostou e entre em contato. Um abraço. Tchau.